Então, seguindo com a ideia de multiplicação, para eu multiplicar essa matriz, que é 2 por 3, eu tenho que multiplicar por uma matriz 3 por 2. Ou seja, eu tenho que garantir que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. O detalhe é que o resultado da matriz, já que existe, ele é do tipo 2 por 2. Por quê? Se eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 1, a linha 1 pela coluna 1, eu vou colocar o resultado na posição 1, 1. Pela coluna 2, eu vou multiplicar e colocar o resultado na coluna, no elemento 1, 2. Se eu faço o mesmo processo com a linha 2 pela coluna 1, guardo na posição 2, 1. Linha 2 pela coluna 2, guardo na posição 2, 2. Então, esses dois números aqui servem para ver se existe ou não o produto de matrizes, e o número de linhas da primeira e o colunas da segunda é o resultado. Então, eu já sei que quando eu multiplicar uma matriz 7 por 5, por exemplo, por uma matriz 5 por 8, é possível multiplicar a matriz, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Agora, o resultado vai ser exatamente 7 por 8. Então, agora, efetivamente, multiplicando as matrizes. Eu tenho a linha 1 pela coluna 1. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes menos 2. Resultado disso dá 6, que eu guardei aqui. Depois, linha 1 pela coluna 2. Eu tenho menos 3 vezes 2, mais 1 vezes 5 e 0 vezes 6. O resultado disso vai ser menos 1, que eu já guardei aqui. A linha 1 pela coluna 2, elemento 1, 2. Agora, vamos fazer com a segunda linha. E tudo de novo. 2 vezes menos 1, mais 4 vezes 3, menos 1 vezes menos 2. Resposta final: 14. E aqui, 2 vezes 2, mais 4 vezes 5, menos 1 vezes 6. Resposta final: 12. Então, eu multiplico todas as linhas por todas as colunas. E aí vem algumas observações em relação à multiplicação de matrizes. Olha, em certos casos, tanto AB como BA sejam definidos de forma geral como AB diferente de BA. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A, A e J, 2 por 4. Eu tenho uma matriz B, B e J, 4 por 3. O produto AB, ele existe, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado, inclusive, vai ser uma matriz 2 por 3. Agora, o produto BA teria que ser o número de colunas da primeira, que agora é a B,
ser igual ao número de linhas da segunda. Então, não é possível. Então, nesse caso, o BA simplesmente não existe. Ou seja, já está claro que AB é diferente de BA, porque uma matriz é possível calcular e a outra nem é. Mas você poderia pensar o seguinte, mas e se forem duas matrizes quadradas? E se a matriz A fosse, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, e a outra matriz fosse 1, menos 1, 0 e 1. Quando eu multiplicar aqui, vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 0 dá 0. Eu estou multiplicando linha por coluna. Depois, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Perdão, aqui dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, menos 1 mais 2. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 0 dá 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 4 vezes 1 dá 4. Então, a resposta final vai ser 1, 1, 3 e 1. Se eu inverto, por serem matrizes quadradas, todas as linhas e todas as colunas são iguais em número. Então, isso não é problema. Agora, se inverter aqui, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Já sabemos que para uma matriz ser igual, tem que ter ser igual a outra, o elemento tem que estar ocupando a mesma coluna e a mesma linha. Então, observe aqui. Se eu multiplico agora aqui, ó, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, menos 6. Ou seja, nem é necessário terminar a conta, porque aqui já vai menos 2. Ora, se aqui é 1 e aqui é menos 2, a matriz AB, se eu pensar nessa ideia, a matriz AB deu esse resultado. A matriz BA, que fui invertendo, já vai dar um resultado diferente. Eu nem preciso terminar de fazer esses 4 valores. Por isso que a regra é, como forma geral, a matriz AB é diferente da matriz BA. Em certos casos, só que acaba sendo praticamente a maioria dos casos. E aí vem algumas exceções, que é exatamente quando elas se comutam, elas são comutativas. Existem 3 exemplos que a gente vai explorar na próxima semana, no próximo vídeo. Mas o que eu posso adiantar, por exemplo, aqui, como um exemplo, como uma ideia para vocês, é que se eu tiver uma matriz aqui, por exemplo, 1 e 3, 2 e 1, que multiplica a matriz 1, 0, 0, 1, e essa matriz aqui é uma matriz conhecida de vocês, dos exercícios anteriores, é a matriz identidade. Olha o que vai acontecer quando eu multiplicar uma matriz pela identidade. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 0 dá 0. Deu 1. Depois, 1 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. Deu 3. Depois, 2 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0. Então, a resposta aqui é 2. E para fechar, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, resposta é 1. Ou seja, eu multipliquei a matriz A, qualquer, pela matriz identidade, e o resultado da própria matriz A. Agora, vamos comutar isso. Vamos pegar aqui a matriz
identidade multiplicar pela matriz A. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 2 dá 0. Então, aqui a resposta é 1. 1 vezes 3 dá 3, 0 vezes 1 dá 1. A resposta aqui é 3. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 2 dá 2. A resposta aqui é 2. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, a matriz identidade vezes a matriz A continuou dando a matriz A. Então, eu posso concluir aqui duas coisas. Que nesse caso, AI é igual a IA. Então, existe a propriedade comutativa. E o resultado é a própria matriz A. Com isso, a gente já pode cravar que a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matriz. Na próxima aula, a gente observa outras exceções à regra.